Porque nós temos uma participação ao vivo, querendo fazer uma pergunta para você. É a Leda de Belo Horizonte, não é isso, Leda? Oi. Seja bem-vinda. Obrigada. Feliz 2013 para você e para sua família, viu? Para você também, para toda a equipe. Obrigado, fique à vontade. Querida, bom dia. Bom dia, Leda. Eu queria fazer um esclarecimento a respeito de como receber uma visita na minha casa. Qual que é a colocação que eu quero fazer? Vamos supor que eu receba alguém, um adulto, com uma criança. Como eu devo me comportar se essa criança está de sapato, de sandália, de tênis, e essa criança sobe em cima da minha cama, ela sobe na minha poltrona? Como eu devo me comportar? Eu digo à criança que não... chamo a atenção, ou fico caladinha, deixo passar batido? Põe ela no guarda-roupa. Nossa. Não, fala que você não queria fazer isso. Pode falar, fala a verdade. De repente dá vontade, né? Ô, Leda, assim, a sua pergunta é muito pertinente porque isso acontece, já aconteceu comigo também. Você às vezes recebe crianças, eu sempre falo até para os meus filhos, porque eu educo eles assim, muito certinho, e às vezes eles falam, que esse menino é muito mal educado. Eu falei, pensa sempre que não é o menino que é mal educado, é os pais que são, né? Porque não estão dando a educação devida ao garoto. Ele não deveria estar fazendo aquilo. Então, tirar primeiro o foco, porque a gente às vezes fica até um pouquinho querendo se morder, né? O meu sofá novo. Se morder não, queria morder o menino. Morder o menino. E lembra primeiro... Calma, não é o menino, a culpa é do pai e da mãe que não estão corrigindo esse garoto. E segundo, a casa é sua, as regras são suas, o ditado diz que em terra de sapo, de cócoras com eles, né? Então, se você está na casa dos outros, as regras são da casa do outro. Então, como na minha casa, a gente faz oração antes da refeição, pode ir qualquer um lá, mas na hora da refeição a pessoa vai ter que orar conosco, ou vai ficar em silêncio, porque a regra é da minha casa. Então, no caso do menino pulando no sofá ou fazendo esse tipo de coisa, você chega com delicadeza e fala assim, querido, não vamos subir aqui não, tá? O sofá da tia é novo, ou então não pode pular no sofá, brinca aqui, mostra um outro local. Você fala que você tem que botar o bumbum no sofá, não é o pé. Você fala com jeitinho, mas olha, isso brinca... deve ser falado na presença dos pais, para que o pai veja. Porque falar só com a criança provavelmente não vai adiantar. Quando tiver assim, tá todo mundo aqui na sala, vamos imaginar uma situação, e a criança começou a pular. A criança faz assim, ó, tio. É desse jeito. Cenográfica, esse sofá. Pega pela orelha e fala, senta, filhinha, é o bumbum. Então assim, numa situação dessa, né, Leda, tá aqui pulando a criança, os pais estão aqui, você espera um pouquinho, vê se eles vão falar alguma coisa. Se eles não falaram, você fala, querido, aqui, ó, não pode pular no sofá, tá, da tia, porque estraga. Ó, você pode brincar ali, mostra um local para a criança brincar. Distrai a criança também, pega um brinquedo, porque às vezes a criança faz isso porque ela está impaciente. Conversa de adulto é muito chato para criança. Eu lembro de criança que o momento que eu menos gostava era o cafezinho no restaurante, porque, nossa, aquele cafezinho nunca acabava. E eu pensava assim, o dia que eu for mulher e tiver meus filhos, eu jamais vou tomar cafezinho no restaurante, porque não acabava. Então a criança fica impaciente. Então começa a fazer arte por impaciência. Então você tem que parar e falar, vamos pegar um negócio para você fazer? Vamos desenhar? E aí distrai a criança com alguma outra coisa, tira o foco daquilo. Mas e você não corre o risco, por exemplo... De ela rabiscar seu sofá? Não, não só isso, mas dos pais entregarem para você a responsabilidade de continuar educando a criança naqueles próximos dias em que ela vai estar ali? Isso acontece e eu já vivi isso. Deixa eu perguntar para a Leda. Leda, você tem mais alguma pergunta? Eu só quero fazer uma colocação. Sim. Eu estou fazendo esse tipo de pergunta porque eu já passei por essa situação. Todo mundo já. Eu não tive como resolver, porque eu disse para a criança, querida, não põe o pezinho em cima da cama, não, você está de sandália. Aí ela cutucou a mãe dela e disse para a mãe dela, mamãe, vamos embora para minha casa, porque eu não estou gostando dessa mulher. Aí você falou assim, é uma boa sugestão, né? Podia ir mesmo. Aí eu disse para ela, brinca lá fora que eu converso aqui dentro com a mamãe, porque se você não gosta de mim, eu gosto de você e gosto da mamãe. Eu vou te dar um exemplo que isso aconteceu comigo, similar, e vou te dar a solução que eu dei. A criança falou assim, ela tinha mania de entrar na minha despensa e pegar comida. Sempre que ela estava em casa, sem pedir, ela entrava na despensa, pegava bolacha, abria o pacote, começava a comer. E aí eu tinha que sair de casa e eu falei assim,
querido, olha só, ninguém pode entrar na despensa até a tia chegar, que vai fazer um lanche quando chegar. Ah, na minha casa eu posso comer o que eu quero, a hora que eu quero. Eu falei, mas na minha casa não. Então, na casa da tia, as regras da tia. Exato. Então, assim, se ela falar, não gosto de você, é como você falou, mas eu gosto de você, tá? Você sempre vai ser bem-vindo aqui. Agora, isso é duro mesmo, porque você vê... quando eu vejo uma criança mal educada, aí você vai conhecer os pais, às vezes na escola você vê isso. Você vê, tem um menino que é mal educado. O dia que você tem reunião de pais, você vê que o pai mais mal educado é o pai daquele menino. Dá dó da criança. Aí você fica com pena da criança. É verdade. Leda, obrigado pela sua participação. Obrigada, viu? Leda. Deus te abençoe. Amém. Ela fez uma pergunta que eu estava realmente querendo saber, essa questão da criança, porque as crianças, a gente já falou bastante sobre isso, elas realmente refletem aquilo que elas vivem dentro de casa, né? Exatamente. Então, por exemplo, você vê a criança, ela sai do banheiro do jeito que ela está, ela não, se é um menino, não respeita, por exemplo, na minha casa eu tenho menino e meninas. Então, se você recebe a visita de um menino, ele sai do banheiro do jeito que ele tiver, e não se importa se tem meninas lá dentro da casa, ou vice-versa, né? Voltando à questão da roupa dentro de casa, tanto para quem recebe quanto para quem vai ser recebido, não pode sair andando de qualquer jeito, né? O cara sai andando de pijama para cima e para baixo, às vezes aqueles pijamas, aquelas mulheres que vestem aquele short curtinho assim, que é um problema, né? Camisolinha, né? Baby doll. Exatamente. Se você está com visita, quer dizer, quando está só você e sua família, aí é seu gosto, quem sou eu para dizer como você vai se vestir. Agora, quando você está com visita, você tem que pensar no outro. Aliás, tudo é uma questão de pensar no outro. Então, muitos homens gostam de dormir às vezes só de cueca, né? É comum. Quando está com visita, tem que estar de pijama. E a visita, por sua vez, deve evitar sair pela casa. Eu tenho visitas que fazem isso, eu não me incomodo, mas eu recomendo que não faça, que é quando sair do quarto, evitar sair de camisola, já sai com uma roupa. Pode ser uma roupa de ficar em casa, como a gente diz, uma coisa confortável e tudo. Mas sai de roupa. Um roupão, por exemplo, não seria adequado? Não é muito adequado, porque parece que você está no hotel, né? E você não está no hotel. Você está na casa de alguém. Então, isso é interessante tomar esse cuidado. Agora, tem uma dica que eu acho que seria legal, bacana dar, assim, para o nosso público cristão, né? Eu sei que não é só cristão, mas para os que são cristãos, tem um modelo ideal de recepção. Que eu falo assim, a casa que Jesus mais gostava de visitar, tinha uma casa, sabe qual era, pastor? De Marta e Maria? Isso, a casa de Betânia, casa de Marta, Maria e Lázaro. Então, eu acho que é um ótimo exemplo para a gente de como receber bem. Por que será que Jesus, que ficava cercado de tanta gente, multidão, tinha os seus discípulos, por que ele gostava tanto de ir nessa casa? Porque ele recebia a atenção de Maria, né? Porque ele era bem Marta recebido. Cozinhava para ele. Exatamente. E tem mais um item. Lázaro era amigo dele, né? Tanto que é um dos poucos momentos que Jesus chora é quando ele descobre que Lázaro morreu. Então ele tinha um amigo, Lázaro. Ele tinha uma pessoa que servia, Marta, né? Que fazia todo o serviço, imagina a comida bem preparada, tudo muito bem preparado. E tinha uma pessoa que ouvia, que era Maria. E que, assim, o adorava, né? Então, a ponto de ter derramado aquele óleo perfumado aos pés dele numa outra ocasião. Então, o que é interessante a gente pegar desse exemplo? Quando a gente tem uma visita, para ser um bom anfitrião, a gente tem que ser amigo da pessoa, saber servir a pessoa. Então, por exemplo, se eu recebo uma visita na minha casa, ela vai comer do melhor, na melhor louça, nos melhores talheres. Eu não vou guardar nada para uma visita melhor do que essa. Mas eu vou receber o chefe do meu marido semana que vem, não posso quebrar nada. Não, essa visita naquele momento é a mais importante para mim. Então, eu vou dar o meu melhor para ela, seja em tudo que eu tiver de louça, de copo, de toalha. Já aconteceu de eu ter feito um jantar muito bacana para uma visita, usei minha melhor toalha e na semana seguinte eu recebi uma pessoa, em termos de hierarquia, assim, talvez mais importante, e eu não tinha toalha, eu pus a pior toalha para a pessoa. Não tem problema, porque eu me senti bem, eu dei o melhor para aquela pessoa naquela ocasião. Isso é ser Marta, né, como uma boa serva. E Maria, você ser uma pessoa que ouve, que dá atenção para a visita, porque tem gente também que trata a visita como um estorvo, né? Deixa lá, coitada, visita, vai lá, visita. E não... Tipo a sogra, assim, por exemplo. E a sogra vai vir, misericórdia, o cara já pensa assim, né? E a gente tem que justamente... Põe pra dormir no sótão, aí o cara fala... Coitado. Tem que amar a sogra, né? Deus sua esposa, tem que amar. Deus mandou, tem que amar, né? Tem que amar. Você, assim, tratar com esse cuidado, sabe? Ser Maria, ouvir, dar atenção, estar com a visita em casa, prestar atenção no que ela fala, conversar, levar para fazer passeios, programas.
Dividir a conta, porque também não é, o dia não cai do céu, mas divide a conta, mas leva a pessoa para programas, sabe? Exige sacrifício, receber bem exige sacrifício. Você falar, a pessoa deve ficar com medo de ir na minha casa. Eu acho que não, porque eu recebo tanta visita. Você tirou da ponta da minha língua essa pergunta. Eu ia falar isso aqui agora. É que eu recebo tanta gente, porque eu faço tudo para agradar realmente. E sabe o que vem acontecendo? As pessoas, e quando eu vou na casa de alguém, todo mundo sabe que eu não vou de mão vazia. Então, quando a pessoa vem na minha casa, ela se sente na obrigação de retribuir o gesto. E com isso a gente está disseminando esse hábito de ser educado com as pessoas. Ser dadivoso, né? É, exatamente. Isso é ser também uma mulher virtuosa, mas acho que cabe ao homem também. E eu só queria voltar lá na praia, porque a gente interrompeu com a dúvida da Leda. Nas brincadeiras de praia, é muito cuidado para você não jogar areia, né, nas pessoas. Tem gente que acha ali que a praia é dela, então ela começa a jogar frescobol e quando vê a bolinha acerta um, ou então criança fazendo castelinho, jogando areia na cabeça do outro. Tomar cuidado com isso, né? Quem está aí de férias, ficar de olho. E se a criança, por exemplo, às vezes começa a chorar, tenta consolar, tenta acalmar. Viu que é sono? Porque criança em praia tem muito sono, que brinca muito, dá sono, bebê menorzinho. Aí e o sol também cansa bastante. Fica impertinentes, aí é melhor ir embora, até porque não faz bem ficar muito tempo no sol. Tá certo, Janaína. Olha, com certeza dicas que todo mundo em casa gostou muito, vamos usar nas férias. Deixe os seus contatos, então, para que as pessoas possam perguntar mais coisas, né? O tempo do programa é curto, mas depois por e-mail, talvez pelo seu site. Você falou que tem um site, né? Isso, eu tenho um site, todo dia tem uma notícia. Aliás, você falou de esquecer o nome. A dica de hoje para quem entrar lá agora é como se livrar dessa gafe, se você esquecer o nome de alguém. Então, eu esqueci o nome do programa, me livrei bem? Você foi bem. Nossa, ela gaguejou. Levou e perguntou pra mim. Você foi bem, não é? Se livrou bem, perguntou pra mim, né, pastor Jean? Você foi sincero. E ele me perguntou na hora que eu tava olhando pro outro lado, eu nem prestei atenção. Eu cometi outra gafe ainda. E qual que é a dica, então? Pra se sair bem nesse caso? Quando esquecer o nome? Eu queria que todo mundo entrasse no site. Então tá bom, qual que é o site? É www.elegantesempre.com.br. Tá bom. Lá tem meus contatos também. Ali está um e-mail, né? Um e-mail. Janaína@lead. Esse é meu e-mail profissional. Tá. Pode usar, mas lá no site tem o e-mail do então, site acredita também. o site dela, por favor, produção. É elegantesempre.com.br. Tá lá, elegantesempre.com.br. Lá tem contato, tem dicas, tem vídeos. Tem a nossa entrevista aqui, da etiqueta do Natal, tá tudo bacana. lá. Então, aquela que você falou que eu não tinha papas na língua, tá até lá. hoje eu tô ouvindo aquilo na minha cabeça.